uma pequena parte, na realidade, dessa grande riqueza que é a música que se faz aqui no Brasil pelos indígenas, né? E que, infelizmente, a gente tem pouco acesso a ouvir cotidianamente, né? Pelas grandes mídias, é muito difícil você ter um acesso natural, assim, né? Então, aquele show que você viu foi bem isso, assim, foi o resultado de uma investigação. Aí a gente foi para a Amazônia e a gente fez vários intercâmbios com 6 grupos indígenas, Cambeba, Caritiana, Paité Suruí, Colenga Vião, Runicuim, alguns grupos ali de Manaus provenientes do Rio Negro, que foi uma experiência muito, muito legal, porque daí a gente trocou portas, inclusive, para a gente poder desenvolver uma série de encontros, né, que eu tenho tentado fazer nesses últimos 10, 12 anos, para que a gente efetivamente pise no palco junto com grupos indígenas, que a gente consiga fazer essa troca, essa ponte entre eles, né? Que acho que é uma coisa muito importante. Francamente, que você inicia assim, uma fala mais sistematizada, vamos dizer assim, né? Sobre a temática. E aí depois eu faço a minha... Pintam umas perguntas por aqui, né? A gente fica de olho aqui. Já estou vendo algumas pessoas amigas, conhecidas aqui, o Fernando Barba, a Cris Ferronato, né? São educadores musicais que eu tenho uma grande admiração e são maravilhosos, né? Então, fico já feliz que eles estejam aqui. Já há uns quase 7, 8 anos, que é um projeto que eu iniciei com uma amiga minha e parceira, a Berenice de Almeida, e que era uma necessidade que a gente percebia desse grande ato que existia entre os estudos que vinham sendo feitos sobre as músicas indígenas, né? A gente sabe que tem brasileiras, né? E indígenas em particular, né? Mas isso raramente ecoa na escola, no ensino médio e ensino fundamental, né? Então, normalmente a gente ouvia os professores comentarem: é muito difícil ter acesso, em línguas diferentes que eu não consigo entender o que é. Um certo temor em adentrar um universo desconhecido, né? Que obviamente eles não tiveram essa formação, então nenhum de nós estudou música indígena na escola, né? Quer dizer, a música já está fora da escola, ficou fora há 40 anos, né? Quer dizer, já é um outro problema maior ainda, que é a falta da música. Resolveu totalmente a questão, criou-se uma preocupação, uma reflexão sobre o assunto, mas a gente percebe que ainda há uma resistência, dificuldades, uma série de problemas que depois a gente pode discutir mais a fundo aqui, que é como inserir esse repertório e dentro dos seus contextos, né, bem contextualizados, né, criando, né, e a gente tentar colocar isso como algo constante no currículo, né, que não seja só lá no Dia do Índio, que é o que normalmente as pessoas, os professores fazem, Dia do Índio, escolhe uma musiquinha aí, coloca e depois nunca mais faz mais nada, e aquela coisa às vezes meio estereotipada, com seus cocarizinhos de papelão, né, e uma pintura às vezes das nossas estéticas visuais. Então, assim, isso incomodava muito, né? Isso nós estamos falando de 10, 15 anos atrás, né? E aí a gente começou a desenvolver repertório, obviamente um repertório que não é sagrado, que é permitido, né, por esses grupos, todos eles foram contatados,
adaptados, a gente teve esse cuidado de forma que os professores gostem disso, de que eles se sintam tranquilos, né, e felizes de fazer isso, não como uma obrigação. Propostas que sejam propostas abertas, né, propostas que estejam seguir uma série de regras, né, que o professor consiga colocar isso. Opa, caiu aqui. Que ele consiga colocar isso o ano todo, né? Às vezes como projeto, às vezes dentro de uma atividade cotidiana, mas que ele possa desenvolver essa temática de forma efetiva, né? Que não seja esporádica e por simples obrigação, né? Então, eu fiz esse projeto com a Berenice, que se chama Cantos da Floresta, uma iniciação à música, a professor, o livro de adultos, digamos assim, onde tem várias informações sobre a música de 9 grupos diferentes, 9 povos, uma introdução sobre o mundo indígena e um capítulo que fala sobre as especificidades das músicas indígenas no Brasil, né? Mais assim, solto, digamos assim, e tem um site que tem várias atividades, mais de 50 atividades, que na realidade são propostas abertas pedagógicas para o professor desenvolver em sala de aula, seja trabalhando a questão musical propriamente dita, a questão contextualizada, né, como é que isso se dá, como essa música acontece, quem é que faz, por que faz, e também uma prática, digamos, da escuta, né, que é muito importante a gente ouvir esses cantos, ouvir esses instrumentos, tão diversificada que não dá para você colocar mais no singular, né, tamanho, a diversidade que a gente tem. Então, a ideia é que a gente consiga entrar na cabeça desses professores e incentivá-los, estimulá-los a desenvolver esse repertório em sala de aula. Eu tenho dado dezenas deles já há bastante tempo, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, né? Eu estive participando do Sonora Brasil, que é um projeto do Sesc Nacional, junto com a Joana Ticuna, que é uma cantora maravilhosa que você deve conhecer. E a gente percorreu aí mais de 40 cidades do Norte e Nordeste, e em várias delas eu dei oficinas para professores, estudantes de música, não só professores da área de e as dificuldades e as demandas de cada lugar, a gente vai meio que entendendo como é que se dá esse processo, às vezes de acolhimento e às vezes de rejeição, né? Tem as duas coisas, né? Então, isso foi uma experiência muito interessante de perceber que realmente detalhadas, eu acho que tem uma questão de política pública, mas também tem uma questão das próprias escolas, nas suas dinâmicas internas, da própria formação dos professores, que a gente percebe que sofrem muito, né, diante da pressão constante, né, de terem que darem conta desses resultados, né, que são cobrados constantemente, né, trabalhando às vezes 3 períodos por dia, ou seja, a gente entende um pouco as dificuldades, elemento aí que se colocou dentro de uma lei, às vezes vira um fardo, né? O cara fala, ainda tem que trabalhar isso, ainda vou ter que ensinar música indígena, né? Tipo, dá um pouco essa sensação. Tipo, mal sei fazer outra coisa, o que dirá trabalhar música indígena. Então, às vezes, alguns se sentem assim, completamente inabilitados para tal, falar, isso aqui não é meu, eu não sei cantar isso, numa língua que eu não entendo, né? Então, tem uma coisa meio assim, para que
ensinar isso, não tem nada a ver com a minha realidade. Eu moro aqui numa metrópole, numa capital aqui, não tem índio aqui, por que eu vou estudar isso, né? E tem outros que é o contrário, falam, não, eu quero muito, mas como é que eu faço? Como é que é essa dinâmica da aproximação, sem ser uma coisa especulativa e apropriadora negativamente falando, né? Mas que seja algo criativo e bom para os dois lados, né? Então, tem gente que vai atrás, consegue ser despertado por essa necessidade, e tem gente que fica com medinho, né? Será que eu vou mesmo? Será que eu não estou me enfronhando numa coisa que eu não conheço? Então, eu acho que tem uma série de reações que eu percebi durante esse projeto que a gente vem desenvolvendo, uma sensação de que está pisando num lugar totalmente desconhecido, né, sem ter um domínio completo sobre um assunto que nunca estudou, que nunca teve dentro, né, de um espaço formal de ensino. Então, normalmente as pessoas, vem um vídeo aqui, ouve uma música ali, conhece um indígena ali, mas é tudo muito assim disperso, né? Falta uma condução um pouco mais adequada a essa extremamente complexo, porque ele não é só a música, não é só o contexto, não é só a escuta, não é só a prática, é tudo junto, né? E pensar também que a música indígena, ela não dá para você analisar isoladamente do seu contexto, né? Ela está lá dentro de um ritual, seja ele cotidiano, um grande ritual, está relacionada à mitologia, cosmologia, né? Então, isso faz com que esse repertório ele precise efetivamente de um olhar mais aprofundado do professor, né? Que ele ganhe mais, que ele vá atrás de mais conhecimento, que ele se proponha a estudar para poder realmente desenvolver uma prática e uma escuta contextualizada interessante e que realmente faça transformar a gente tentar desmistificar, criar uma outra ideia do que é ser índio no Brasil, né? Ser indígena nesse país que fala mais de 180 línguas, que tem mais de 250 povos. O que é isso, né? A gente se entender dentro desse lugar, né? E aí saber respeitar, não ficar replicando os mesmos estereótipos de sempre, né? O mesmo exotismo que a gente vê às vezes em muitos lugares, né? E falar se o índio não está de cocar não é índio, se o índio não está, se está de roupa não é índio, todos esses problemas que acho que você já sabe muito bem. Então acho que sabe o quão a gente é pequeno nesse processo, mas o que eu acho legal é que assim mais e mais pessoas estão começando a se importar com isso está virando um assunto cada vez mais relevante na educação de maneira geral. Na educação musical ele está chegando com mais consistência aos poucos, né? Então a gente está conseguindo pautar isso, colocar isso nos seminários, nas discussões, congressos, atividades práticas. A gente está fazendo hoje, por exemplo, e com tantas outras pessoas, eu acho ele muito importante, né? Porque a gente consegue estabelecer várias maneiras de enxergar esse mesmo assunto, né? Talvez você tenha uma opinião diferente de mim, mas mesmo assim isso é muito legal. Que bom que é diferente, né? Então eu sinto que quanto mais a gente conseguir abrir espaço para se discutir, não só a questão musical em si, mas a questão, acho que a gente já vai estar ganhando muito, né? E eu fico assim, eu ainda sou muito esperançosa de que a gente vai conseguir transformar alguma coisa, mesmo com um governo nefasto, mesmo em tempos super obscuros, onde a gente percebe que a questão indígena é totalmente maltratada, né? Os indígenas estão largados totalmente, mas eu acho que a gente tem que manter essa esperança de que são essas pequenas ações, como se fosse um corpo saudável, para quando isso tudo acabar, a gente continue
fui trabalhando mais e mais, né? Então, é um pouco assim que eu enxergo essa atuação que eu tenho feito em relação a esses projetos, né? Que sempre, inclusive, é importante dizer que tem a colaboração de indígenas, né? Nem sempre todo o tempo, mas na medida do que é possível, né? Então, por exemplo, esse livro ele passou pela consultoria das pessoas com quem eu estava trabalhando, dos indígenas, né? E de antropólogos e pessoas especialistas. Então, esse diálogo foi muito importante. Todo o livro passou pela aprovação e revisão, né? Pensavam, né? Que não fosse só a minha visão de fora, mas que fosse de alguém que está olhando e fala, isso que está escrito aí faz sentido para você? Tá ok? Tem alguma coisa que te incomoda? Então, isso também é uma coisa que eu tive muito cuidado nessa feitura desse livro, que era trabalhar em colaboração com esses indígenas. Claro que uns mais, outros menos, né? Não dá para ter tudo na mesma medida, mas eu acho que isso foi oficinas, né? E os cursos, eles ajudam muito a gente criar essas empatias com os professores, né? Criar um espaço de reflexão e de prática, eles perceberem que não é o fim do mundo cantar numa língua indígena, que dá, que isso é bacana, que é gostoso, que é prazeroso, né? E que você não está se apropriando de uma forma negativa, mas que é uma forma de você criar uma alteridade aí, de né, trabalhar essa alteridade. Então, eu acho que, assim, na medida do que a gente consegue fazer, óbvio, agora mais distante, né, por causa da pandemia, a gente tem tentado colaborar do jeito que a gente consegue colaborar, né? Então, é isso. Eu acho que eu poderia falar agora de primeiro. Bom, sua fala muito boa, viu, mano? Eu vou que o debate, essa conversa, esse diálogo, ele é assim muito oportuno, né? Um momento assim de uma conjuntura política de gravidade com os povos indígenas, no momento que para a humanidade repensar as coisas, né? Nós, sociedade brasileira, repensarmos muitas coisas relacionadas à vida mesmo prática, né? Então, essa pandemia, ela nos abre a possibilidade de repensarmos as relações socioambientais, né? Iniciarmos, né? 1 hora de conversa é muito pouco, mas pelo menos iniciar. E aí eu queria assim, lembrar que para os povos indígenas, o canto, ele faz parte, obviamente, de uma descontração, digamos, né? Eu mesmo fico o dia inteiro, assim, ou uma boa parte do tempo com músicas ou cantando ou na cabeça, né? Pensando nelas assim, né? Mas não só para isso, né? A música indígena ela é utilizada nos rituais ou no momento de organização para conversa com autoridades, né? Então, o canto ele tem um poder espiritual, digamos assim, bem forte, né? Tem um sentido espiritual muito forte. Infelizmente, nós vivemos sob a égide de um paradigma, né, que foi muito bem organizado, principalmente a partir ali do século XVIII, com os iluministas, que é o paradigma eurocêntrico, né? Que é impor uma homogeneidade das culturas, né, e desconhecer as tradições e culturas indígenas. Ele quer, né, no formato que as coisas estão organizadas, e particularmente nas escolas, né, esse eurocentrismo ele funciona no sentido de apagar as diversidades, as línguas, as cosmologias, as formas de organização histórica, né, tradicional dos povos indígenas, silenciar o que há de mais bonito, sabe, na minha opinião, eu sou obviamente muito suspeito para falar disso, mas o currículo eurocêntrico ele quer silenciar o que é mais bonito no povo brasileiro, que é essa diversidade aí, que a Magda falou aí de mais de 180 povos diferentes e 250 línguas, né, diferentes faladas, e aí eurocêntrica, né? Então nós temos uma matriz que é a Europa e o ideal dentro
do paradigma eurocêntrico é que todos nós, inclusive nós aqui no Brasil, cheguemos lá onde os europeus chegaram. Então, a ideia de progresso ela está muito bem posta, né? Muito bem desenhada. Nós temos que progredir. E o ápice do progresso é quando nós chegarmos, né, lá onde os europeus chegaram. Nada contra os europeus. Cada povo tem a sua história, a sua trajetória, e essas trajetórias elas têm que ser respeitadas. E os povos indígenas eles são muito marcados, né, com essa... Tudo começou em 1500. Eu sou professor de história, né? Dou aula para indígenas, numa licenciatura intercultural indígena, dou aula num curso de pós-graduação estrito sensu, né, em ensino e relações étnico-raciais, e analiso livros, né, junto com os meus orientandos de mestrado e tal. E aí a gente se depara com muita frequência com livros didáticos de histórias que tem um capítulo que o título é geralmente assim: 1500, dois pontos, quando tudo começou, né? Quando tudo começou por aqui. Então, ignora-se assim, mais de 50, sei lá, né? A ciência fala de 50, 60 mil anos, né? Mas para os povos indígenas, essas datas aí, elas são absolutamente memoriais. Um território eminentemente indígena, um professor de língua portuguesa ensinava para nós que o Brasil é o país do milagre linguístico. E de norte a sul, de leste a oeste, todos falam língua portuguesa, uma única língua falada no território inteiro, né? Eu, obviamente, que naquela fase ali de infância, não pensava nada sobre isso, mas, poxa, depois essa coisa começou a me perturbar, assim, sabe? De pensar, assim, como esse professor era ousado, né? Né? Então, o currículo eurocêntrico, ele silencia esses povos e transforma, em grande medida, os povos indígenas em folclore, que também a Magda aí, né, pontuou. Né? Então, os povos indígenas eles são lembrados no 19 de abril e, geralmente, né, se reporta os povos indígenas, então, como um povo único, é tudo índio, né? Então, todos eles adoram Tupã, todos eles falam Tupi, todos eles adoram Jaci. Ora, né, desconhece totalmente essa diversidade, cosmologias diferentes, e aí, no final das contas, conclui-se que os povos indígenas ficaram congelados no passado e que hoje o que existe, no máximo, são heranças deixadas pelos povos indígenas, né? E aí os professores gostam de falar assim, olha, nós brasileiros comemos farinha, nós brasileiros comemos peixe assado, gostamos de andar descalços e tomamos banho de chuva e tomamos banho todos os dias graças aos indígenas que ensinam para nós. A Lei 11.645 de 2008, que fala da obrigatoriedade do ensino, né, e do estudo da cultura e história afro-brasileira e indígena, eu penso assim que é uma política, né, que traz consigo uma ética de reparação. Né? Diga-se de passagem que a lei aconteceu por força da organização dos movimentos sociais. Não foi uma dádiva do Estado. O Estado brasileiro é que deixe de existir índios, né? Que os índios serão integrados, acabará tudo isso e eles serão somente brasileiros. Né? Mas a lei, então, ela vem com uma ética de reparação interessante, porque ela propõe um respeito, né, aos seres humanos indígenas. Né? Ela propõe que haja um abrir do horizonte dentro das escolas, que as crianças, os jovens e os professores e a comunidade escolar e a sociedade brasileira consigam enxergar para além do currículo eurocentrado, né? Que a gente consiga enxergar a própria formação do povo brasileiro, a origem do centenas de anos antes de 1500, milhares de anos anteriores a 1500, e estou me reportando a essa diversidade toda. Olha só, alguns estudos, né, de caráter antropológico, histórico, linguístico, né, arqueológico, nos contam que no ano de 1500, né, que foi ontem para a história dos povos indígenas, no ano de 1500 existia uma população aqui, nesse território que eles apelidaram
de Brasil, uma população superior a 10 milhões de pessoas, que eles rotularam como índios, falantes de mais de 1.200 línguas diferentes. E num período muito curto de tempo, com a chegada da colonização portuguesa, a Lei 11.645 é um avanço, sem dúvida, né? O Estado brasileiro teve que recuar e fazer essa concessão na marra, só que, infelizmente, né, eu estava conversando mais cedo com a Magda, e nós chegamos a uma conclusão que a lei ela tende a virar letra morta, né, porque a depender do Estado, né, da vontade, todas as suas instâncias criaram a lei e lavaram as mãos, dizendo, pronto, ó, resolvendo, a nossa parte está reduzida, criamos uma lei, né? Só que a lei efetivamente não se realiza. E aí, como fazer a lei ser realizada, né? Eu acho que, antes disso, eu queria dizer o seguinte, eu participo de formação de professores indígenas, de professores, né, não indígenas, para lidar, né, com a temática indígena na escola. E aí é muito comum ouvirmos as reclamações assim, como que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei, não aprendi, meu curso superior não me ensinou? Né? E como eu vou ensinar se não existe material didático específico? Aí eu fico pensando, bom, aí a coisa é agravada, continuada para lidar com a temática indígena na escola. E as faculdades, os cursos de licenciatura, continuam formando professores sem a temática indígena, sabe? Sem a qualificação para lidar com a temática indígena. Aí beleza, eu acho até que, de alguma forma, os professores têm uma razãozinha aí, né? Que é tipo assim, eu não tenho a formação, né? Porque não me foi concedida na faculdade. Mas isso não significa dizer que nós temos que ficar de braços cruzados, né? Os professores, eles têm que... Outros espaços estão lotados de material, sabe? Para lidar com a temática indígena e, particularmente, com a música indígena. Né, a Magda aí, que é uma das organizadoras, ou organizadora do Cantos da Floresta, que é um site muito interessante sobre música indígena, mas, enfim, sabe, eu fiz algumas pesquisas sobre música indígena na internet, assim, coisa simples, chegar no Google e digitar músicas indígenas, cantos indígenas, aparecem tantas teses. Portanto, sabe, sim, me desculpem os professores, mas querer dizer que não tem material, na minha opinião, é uma ideia falsa. E nós, sociedade civil, né, pessoas assim, competentes e politicamente posicionadas, efetivamente aconteça. Então, nós temos que fazer acontecer. Nós, sociedade civil, e as instituições, né, as governamentais ou não governamentais, que bom que tem as universidades que estão estimulando esse debate. Né? Esse momento aqui, por exemplo, que é propiciado pela Unifesp, que faz parte do Estado. Mas a Unifesp poderia estar fazendo diferente, silenciar também o debate, né? Mas tem pessoas aí que... Material didático e paradidático, eu acredito que tem, assim, sabe, uma quantidade significativa. Né? Obviamente, que a gente tem que saber filtrar. Então, a FUNAI, a própria FUNAI, olha só, eu não vou entrar aqui em discussão sobre a FUNAI, mas a FUNAI tem um link chamado FUNAI Mirim, que lá tem um monte de coisa assim, para professores, inclusive em termos de música. O Instituto Socioambiental, o ISA, tem uma quantidade muito grande de material. Magda Pucci, você vai certamente encontrar um monte de coisa que a Magda tem produzido e feito, né, e que pode ser utilizado. Então, assim, para encerrar essa fala inicial, eu queria dizer assim, que nós vivemos um tempo de desencantamento, sabe? Essa crise do coronavírus aí, que afeta a humanidade inteira, indígena, não indígena, negro, todo mundo, sabe? Essa pandemia, ela é, na minha opinião, a prova cabal de que nós estamos à beira do abismo, e os nossos ancestrais estão avisando isso há muito tempo. Os nossos antepassados estão dizendo, olha, esse negócio aí de
de cartesianismo, de eurocentrismo, esse negócio está equivocado, entendeu? Eles estão falando de Angu e rios poluídos, e rio Tietê se reproduzindo pelo mundo afora. Então, assim, né, a gente tem que dar um jeito nisso, né? E os nossos antepassados estão avisando isso há muito tempo. E o Davi Copenau escreveu um livro sobre isso, e o Ailton Krenak tem escrito um monte de coisa sobre isso, e não é de hoje, não. Olha, já tem muito